Múdia, né? Ou se vocês vão a Múdia, vocês vão conhecer o trabalho que eles fazem, que é um trabalho aqui em Gorizia, que é mantido da saúde mental, que é mais por prevenção. Então, se entra numa região, se conhece as pessoas, quem são, como vivem, né? E se inicia a identificar quem pode fazer o quê, quem pode ajudar quem dentro da própria comunidade, porém sempre com a ajuda desse grupo de ricercação, que chamamos ricercazione, no caso. Azione e ricercazione. Por quê? Porque se identifica quais são os problemas, quais são os serviços naquela região que são disponíveis, que as pessoas não sabem, porque muitas vezes tu mora num bairro, mas tu não sabe que ali tem um trabalho focado no autismo, que tem uma associação que trabalha com pessoas que não têm capacidade mental como a nossa. Então eles fazem todo esse conhecimento da área e depois iniciam a criar atividades. Por exemplo, nós temos amanhã, mercoledì, que sarebbe quarta-feira, a gente tem um café todas as quartas-feiras, num bar, onde a gente recebe as pessoas para conversar, porque também a gente identificou que aqui nessa região as pessoas são muito solitárias. Elas não têm com quem falar, são muito velhas, porque a maioria sem família já, porque o marido morreu, porque os filhos vão embora, porque aqui não tem muito trabalho, então os jovens vão embora. Deixam os pais e as pessoas acabam ficando muito sozinhas, elas não têm com quem falar, então elas vivem sozinhas. Então a gente cria essas atividades para que as pessoas possam socializar, possam conversar, falar um pouco da sua vida. O Centro de Saúde Mental também envia as pessoas que estão em tratamento aqui para ser um momento também de experiência, de troca de experiência. Se identifica se há qualquer problema que a gente pode ajudar, no senso de, não que a gente faça alguma coisa, mas a gente tem o contato, por exemplo, com o assistente social da cidade. Então, por exemplo, se alguém está passando uma dificuldade, que não tem o que comer, tu identifica isso, tu vai até assistente social vai até a pessoa, ou a pessoa não consegue mais caminhar dentro de casa. Aí eles têm todo um sistema aqui que a gente não tem no Brasil, que é um sistema de badante, de cuidadora, né? Que vai na casa da pessoa de manhã, depois vai ao meio-dia para dar comida, depois vai de noite para botar na cama, de manhã para dar o banho. Então eles têm todo esse trabalho de assistente social que a gente não tem. Então a gente identifica essas coisas e procura melhorar a vida das pessoas, no senso, como a gente pode melhorar a vida das pessoas que vivem nesse bairro, o que se pode fazer. E aí se inicia, por exemplo, iniciamos a Santana, que é com esse projeto que eu trabalho, a gente começou com um café. Agora a gente já tem um grupo de leitura nas quintas-feiras, a gente tem as ditas que a gente faz, que a gente porta as pessoas por um dia a algum lugar, a Ljubljana, na última volta a gente foi a Ljubljana, que é a capital da Eslovênia. A gente vai começar a fazer caminhadas na montanha. São momentos para que as pessoas possam estar juntas, porque não se conhecem. Normalmente, por exemplo, esse bairro, as pessoas não se conhecem. É um bairro dormitório, digamos que seria Canoas, em Porto Alegre. Porque chegou muitos imigrantes, aqui tinha muito exército, porque como era confine, então a maioria da população era soldados e suas famílias, né? Quando acabou a guerra, o que aconteceu? Eles foram embora, foram para outras regiões. E aí a cidade ficou um pouco vazia. Nesse sentido, a economia caiu, tanto que agora não tem trabalho, não é porque fechou tudo, porque quem mantinha eram essas pessoas, e eles foram embora, então os jovens não vão embora também, então cria essa situação de solitude, né? E a gente cria atividades onde se possa estar junto, se pode conversar, porque quando tu tá junto com o outro, emerge, né, as coisas, mesmo que a gente não queira, emerge qualquer coisinha, tu consegue identificar se as pessoas estão passando por um problema ou não. E a gente tenta, de alguma maneira, melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, quinta-feira é um dia que eu vou visitar uma senhora, eu fico 2 horas conversando com ela de tarde. Só isso eu faço. Eu vou ali, converso com ela, tô com ela 2 horas. Isso é o que ela precisa, porque ela não tem ninguém, ela só precisa. Então ela espera toda quinta-feira que eu e a minha colega, porque vai também a minha colega, que é digamos, a pessoa que gerencia.
ela fica esperando o que tá vendo. Aí ela conta como foi a juventude dela, como era a cidade. Ela conhece muita gente que ela mora aqui, sempre morou e trabalhou aqui. Então é uma troca. Eu não conheço nada, eu cheguei há 3 anos, é uma troca de como conhecer a cidade, né? É muito interessante esse trabalho que eles fazem. É uma coisa, de verdade, uma coisa que as associações fazem no Brasil, mas de uma maneira um pouco diversa, porque eles trabalham com o poder público, que a gente não tem essa estrutura no Brasil. Aqui eles têm assistente social, eles têm a cuidadora, a enfermeira de bairro. Por exemplo, em Santana a gente tem enfermeira de bairro que não é de bairro, na verdade atende toda a Gorizia, mas se precisa fazer um curativo, tu vai ali, ela faz, ou se tu não pode ir, ela vai na tua casa e faz. O médico vai na tua casa, se tu não pode ir até o médico, tu chama o médico, vai na tua casa. Então, é toda uma estrutura que a gente não conhece no Brasil, né? Então é muito interessante, enfim. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Primeiro mundo, né?